Enquanto a humanidade se prepara para voltar à Lua, talvez a pergunta mais importante não seja para onde o homem vai, mas o que ele realmente busca quando decide ocupar um espaço. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o nosso tempo, sobre o ser humano e sobre aquilo que move as grandes decisões da nossa vida. Quando ouvimos falar da expedição Artemis II da NASA, o que vem à mente é tecnologia, ciência, exploração, futuro, conquista. A imagem é grandiosa. Foguetes, planejamento, rotas, investimento, precisão. Tudo impressiona. Mas por trás de toda a grande expedição humana existe algo muito mais antigo do que a própria tecnologia. O desejo humano de encontrar lugar, estabelecer presença, construir permanência e dar significado ao espaço. É exatamente aqui que essa conversa começa a tocar em algo profundamente ligado ao mercado imobiliário. Porque, no fundo, a história da humanidade também é a história da ocupação do espaço. O homem sempre procurou mais do que abrigo. Ele procurou território, pertencimento, segurança, identidade e continuidade. Primeiro buscou sobreviver, depois buscou permanecer, mais adiante buscou organizar e, com o tempo, passou a atribuir valor, regras, proteção jurídica e função econômica aos espaços que ocupa. E é aí que nasce de forma muito profunda a ideia de propriedade. A propriedade não é apenas um bem material, ele representa, em muitos casos, a extensão da própria vida da pessoa. O imóvel onde alguém mora não é só uma estrutura de concreto. É o lugar onde a rotina acontece, onde a família se organiza, onde o patrimônio começa a ganhar forma e onde muitos projetos deixam de ser sonho para se tornarem realidade. Quando olhamos para uma grande expedição espacial, percebemos que o ser humano não se move apenas por curiosidade. Ele se move por vocação de ocupar, compreender, estruturar e transformar ambientes em lugares habitáveis. E guardadas todas as proporções, isso também acontece aqui na Terra, todos os dias. Quando alguém compra um terreno, compra um imóvel, financia o seu primeiro apartamento, investe em uma casa ou decide vender um imóvel para iniciar outro ciclo. A Lua, para a ciência, representa exploração, mas um imóvel para uma família representa estabilidade. E estabilidade tem valor. Num mundo em que tanta coisa é incerta, o imóvel continua sendo, para a maioria das pessoas, uma das expressões mais concretas de segurança patrimonial. Não porque ele resolva tudo sozinho, mas porque ele une elementos muito importantes: utilidade, permanência, proteção jurídica e valor econômico. Diante de tudo que já vivenciei, posso dizer que a propriedade tem uma relevância central na organização da vida em sociedade. Ela delimita direitos, organiza responsabilidades, previne conflitos e dá previsibilidade. Como corretor de imóveis e advogado, eu vejo isso na prática todos os dias. Quando uma pessoa compra ou vende um imóvel, ela não está apenas negociando metros quadrados. Ela está tomando uma decisão sobre futuro, sobre patrimônio, sobre legado e sobre direção de vida. E talvez seja justamente isso que faça o tema ser tão fascinante. Porque o imóvel não é só negócio. O imóvel é comportamento humano. Quem compra quase sempre compra por um motivo maior do que a planta ou do que a fachada. Compra porque quer sair do aluguel, compra porque quer dar mais conforto à sua família, compra porque quer investir, porque quer ter algo seu, porque quer parar de viver em transição. E quem vende também não vende apenas por um bem. Muitas vezes vende por uma fase da vida que está passando. Vende porque vai mudar de cidade, porque os filhos cresceram, porque quer reorganizar o patrimônio, porque precisa reposicionar a própria vida. No mercado imobiliário, cada matrícula tem uma história humana por trás. E essa é uma parte muito importante, que às vezes o mercado esquece
quando fala apenas em preço, taxa, metro quadrado e valorização. Tudo isso importa, claro, importa muito, mas não é tudo, porque o imóvel também fala sobre pertencimento. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Ele quer saber onde está, quer reconhecer o espaço como seu, quer ter referência, quer construir memória, quer chegar em casa e sentir que aquele lugar o representa. Isso vale para um apartamento compacto, para uma casa de luxo, para um terreno, para um imóvel rural, para uma sala comercial. Em escalas diferentes, todos eles dialogam com a mesma essência humana: ocupar o espaço com sentido. A propriedade, para cumprir bem sua função na vida de alguém, ela precisa estar acompanhada de consciência. Consciência jurídica, para que a aquisição seja segura, consciência financeira, para que a decisão seja sustentável, e consciência patrimonial, para que a pessoa compreenda o papel daquele imóvel dentro do seu momento de vida. É por isso que eu sempre digo, comprar ou vender um imóvel não deve ser uma decisão apressada. Não é só sobre oportunidade, é sobre coerência. Às vezes a pessoa está olhando apenas para o valor da parcela e esquece de avaliar localização, documentação, liquidez, potencial de venda, custos de manutenção e adequação ao estilo de vida da família. Em outros casos, o proprietário acredita que está vendendo apenas um ativo, quando na verdade está abrindo mão de um patrimônio que pode ter relevância estratégica no futuro. É aqui que entra o papel do profissional sério. O corretor não deve ser apenas alguém que mostra imóveis. Ele deve ser alguém capaz de interpretar contexto, orientar com clareza, ajudar na tomada de decisão e conduzir o processo com responsabilidade. E quando o assunto exige, o olhar jurídico também faz toda a diferença. Porque no mercado imobiliário, a forma correta protege o conteúdo da negociação. Voltando à imagem inicial da Artemis II, existe uma lição muito bonita ali. Toda grande jornada exige preparo, direção e critério. Ninguém chega a um novo território de maneira consistente sem planejamento. E no patrimônio acontece exatamente a mesma coisa. Quem constrói patrimônio de forma sólida normalmente não age por impulso, age com visão, analisa risco, entende o momento, respeita etapas e escolhe bem onde pisa. No fundo, o homem sempre esteve tentando responder a uma pergunta essencial: onde e como vale a pena construir a sua própria vida? Alguns fazem isso olhando para o céu, outros fazem isso escolhendo com cuidado o chão onde vão firmar seus passos. E talvez essa seja a grande ligação entre a expedição espacial, o homem e os imóveis. A tecnologia nos mostra até onde podemos ir, mas a propriedade nos lembra onde escolhemos ficar, construir, proteger e prosperar. Por isso, quando falamos de imóveis, não estamos falando apenas de mercado. Estamos falando da relação humana com o espaço, com a estabilidade e com o futuro. E essa, na minha visão, é uma das reflexões mais importantes que o mercado imobiliário pode nos oferecer. Se você quiser uma orientação personalizada, me envie uma mensagem. Será um privilégio poder lhe ajudar. Se esse conteúdo foi útil, por favor, curta o vídeo e compartilhe com alguém que está pensando em comprar ou vender imóvel. E acompanhe o canal para mais orientações sobre mercado imobiliário. Até o próximo vídeo e bons negócios para todos nós.